Com o nosso Peladeiros dessa quarta-feira, 6h32. Ei, alegria total. Papai, vem aí. Então, né? Estamos de volta aqui, Peladeiros rolando. O programa de hoje tá que tá. Vamos falar do Vasco. Como é que é o que o Sérgio chamou? Vasco da Lama? Como é que é? Vasco da Lama, é. Vasco da Lama. Pois é, meu amigo Rude. Pois é, eu hoje fiquei pensando o que eu ia falar no programa, né? Porque tem tanta coisa para falar que eu falei assim, pô, eu vou gastar o programa todo para falar o que eu quero falar, né? Aí então, tô tentando resumir aqui. Cara, o Vasco, o time do Vasco hoje não é o pior time, tecnicamente falando, que o Vasco já teve na história dele. Não é. Eu já vi times do Vasco bem piores tecnicamente. Só que esses times bem piores tecnicamente, eles conseguiam superar com garra, raça e tal, e faziam resultado. Quantas vezes vocês lembram, né? O Vasco, que jogava contra o timaço do Wright, né? Naquela época lá de 81, 80, o Roberto Dinamite cansava de fazer gol no Flamengo, o Vasco cansava de ganhar do Flamengo, com um time horroroso, e o Flamengo com aquele time, e é isso aí, porque jogava com a raça. Então, eu tive o privilégio de viver numa época para assistir Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, só para mencionar quatro, né? Exatamente. E eu, infelizmente, estou vendo também essa parte da história. Bom, falando sobre o jogo de segunda-feira, que realmente é inacreditável o quanto os jogadores parecem que estão vivendo outro campeonato, né? O time do Vasco ele foi montado errado, o elenco, né? Não era um elenco para a Série B, está provado isso. Então, o que o Lisca, quando chegou, ele detectou isso, e quando ele deu aquela entrevista dizendo tem que trocar o elenco, tem que fazer isso, tem que mudar aqui, o jogador tal está falhando, ali ele perdeu o comando. O jogador não gosta de ser questionado na imprensa. Então, ali ele perdeu. E tentou e não conseguiu. Ele tem a personalidade dele, pediu a demissão hoje, né? Saiu do barco, agora o Vasco tem 9 dias para o próximo jogo, contra o CRB em Alagoas, que o CRB é vice-líder do campeonato, então é um jogo difícil, né, pelas circunstâncias, mas vamos ver o que vai acontecer, porque os técnicos que estão sendo especulados hoje de dar tristeza, né? Porque até Hélio dos Anjos já falaram já. Então, assim, é complicado demais, né? Mas o técnico que chegar no Vasco hoje tem que ser um técnico realmente que tenha aquilo roxo, como dizia o presidente do Getúlio, né? Tem que ter aquilo roxo, porque vai ter que lutar contra o sistema. E eu de novo, falo para vocês, com a primeira vez que eu participei do programa, vocês me perguntaram, e eu dei o diagnóstico perfeito. O Vasco hoje é comandado por famílias e grupos políticos que não deixam ninguém dar jeito naquilo ali. Enquanto isso continuar, pode colocar, já falei, pode botar o Guardiola lá, pode contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar no ataque, que não vai adiantar, cara. Esse é o grande problema do Vasco. Mas vamos lá, o Vasco vai jogar dia 16 somente e até sexta-feira provavelmente a gente vai ter mais notícias, mas a grande notícia hoje é que realmente o Lisca pediu o boné. Literalmente. Mas César, Sérgio, você teria assim, um técnico da sua preferência que pudesse vir hoje para dar uma arrancada aí, um upgrade aí no Vasco? Uma arrancada? O técnico que eu gostei quando teve no Vasco, até na Série B, foi o Dorival. Mas o Dorival estava ali numa fase da carreira bem diferente. Inclusive, aquela Série B no Vasco impulsionou a carreira do Dorival, né? Mas só que o elenco hoje não dá ao treinador, qualquer treinador que seja,
uma luz no fim do túnel para poder escalar um time que seja competitivo na Série B, né? Por quê? Tem jogadores técnicos que não correm, tipo o Marquinhos Gabriel. Dizer que o Marquinhos Gabriel não sabe jogar bola, ele sabe. Só que ele sabe jogar na Série A, de repente, num clube que tenha um time que ele se encaixe, não no Vasco. Então, eu vou analisar melhor, né, todas essas coisas, e sexta-feira, com as notícias, a gente pode ter uma nova perspectiva, mas está difícil. Está difícil, eu estou vendo a tristeza do Sérgio, eu estou muito preocupado. Vamos levantar. Levanta a bola do Sérgio, por favor. Olha que ele está lá na Noruega, país de primeiro mundo, você imagina, hein, rapaz? Não está nem aguentando o Bolsonaro, enfim. Mas, Sérgio, eu tenho uma dica boa para você, rapaz, para o Vascão da Gama. De boa. Não, na diretoria. Manda lá para o Vascão um nome muito bom, que esse... levanta até defunto, o Vascão rumo à Série A, em coisa de 3, 4 jogos, o Vascão recupera. Papai Joel. Very good. The left to the right, rapaz. Ele enquadrou o Lisca um dia, ele falou assim, Lisca, para de ficar pedindo reforço, não sei o quê, tu tem que botar o time para jogar com o que tem lá, não sei o quê. Mas já viu, né? Pode ser, né? Pode ser, quem sabe. Depois que ele deixou de pintar o cabelo, meu amigo, pronto, acabou a força dele. O problema do vascaíno é que quando o vascaíno vê aquela luz no fim do túnel, ele vai olhar direitinho a luz, é só a reserva do tanque de gasolina aceso. No resto... Pode crer. Mas vamos superar, a gente vai superar. Não machuca assim, não, Rui. Você machuca. Mas, para resumir... Eu concordo uma coisa com o Sérgio, que ele falou que teve épocas que os times piores do que no papel, do que o elenco que tem hoje... Concordo mesmo. O time, pelo menos na raça, chegava na final, perdia para o Flamengo? Perdia para o Flamengo, porque isso é normal. Não ganha a final do Flamengo desde 88. Então, perdia para o Flamengo. Agora, ia na raça, aquela raça bonita, perdia, lá saía. Não era igual o Botafogo que chorava, entendeu? Ia para o vestiário e chorava. O Vasco nunca chorou, pelo menos que eu soube. Mas era aquela raça danada e Vascão da Gama, da Lama. Mas o resumo da história é o seguinte, Rude. Tem 15 jogos a partir de agora. Dos 15 jogos, 3. O Vasco tem que ganhar 10. Nossa. É isso. Para quê? Para continuar na Série B? Não, isso aí é para subir. Mas para continuar na Série B, de repente você ganha umas 3, pelo menos. Uns 3, eu acho. Tem que ganhar 10. Tá fácil, Tá fácil. É um milagre, pode acontecer, né? O time das Guerreiras, Guerreiros, lá com o Cuca, né? Eu acho que foi 2009, se não me engano, né? Isso. Estava numa situação pior do que a do Vasco e conseguiu não ser rebaixado, né? Ganhou 9 jogos seguidos, sei lá. Exatamente. O Vasco nem no Z4 tá ainda. Elas deram um show. Pois é. Enfim, deram um show. Elas deram um show. Enfim, o Mackenzie, vamos falar do Mengão, então. Vamos ser dessa tristeza. Tem notícia do Flamengo? Tem notícia do Flamengo. Não notícia do Flamengo, não. Olha só, nós começamos falando do Fluminense, depois nós demos uma baixada de nível de maluco, né? Botafogo, Série B, vamos lá no fundo do poço, agora vamos voltar de novo. Agora vai para os Galácticos. Flamengo. É outro patamar, né? Outro patamar. O Arrascaeta jogou ontem, não? Ou jogou hoje? O Arrascaeta, não? Joga amanhã, né? Joga amanhã, né? Joga não. Amanhã a seleção Peru entra. Tá. Fala, César. O Peru entra amanhã. Olha só, o Fan Tokens, contrato prevê receita mínima garantida ao Flamengo de 70 milhões. Né? Eu não entendo muito de criptomoeda, não. Se alguém entender, explica aí que eu tô por fora. Mas isso não é criptomoeda, não, rapaz. Você compra uma parte do passe futuro de um jogador e quando ele é vendido, você ganha conforme você compra o token. Proporcionalmente. Entendeu, César Mackenzie? Essa é uma aula para você entender. Flamenguista, mas na matéria vem falando também de criptomoeda aqui, alguma coisa mais ou menos assim. Quem já fez isso? O Corinthians e o Atlético Mineiro. Eles já firmaram em parceria com essa empresa. Eles venderam inicialmente um total de cerca de 10 milhões, de 10, 800 mil Fantoks a $2, né? Cada um, então, da receita aí, mais ou menos de 9 milhões. O Atlético, por exemplo, ficou com 50% do valor, 4,5 milhões. É uma forma de você
né? Como é que aquele que você compra antes de tirar? Como é que é o nome daquele processo? Você faz título de capitalização. Ih, olha, te contar, você quando matemática é fácil. Você compra uma moto antes, você paga, vai pagando, depois no sorteio você pode... Consórcio. Consórcio. É uma coisa parecida com consórcio, né? Uhum. E outra coisa, para você ver, cara, o Andrés Pereira, ele aumentou a visualização dele na internet, né? Aumentou cerca de 1000% as visitas em seu perfil, para você ter uma ideia e a diferença do que ele jogava no Manchester, tá? Não era Manchester? Jogava não, tava encostado, né? Vamos dizer a realidade. Se ele jogasse no Manchester de titular, ele não teria vindo para o Flamengo, né, meu amigo? Vamos lá. É por causa dessa inveja aí que você tem o André não, no meio de... Não é inveja, não é inveja. Lateral e vem pro meio. Aí depois você não sabe o que Deus castiga. Vocês estão exagerando, estou falando a verdade. O cara estava encostado lá. Que Deus castiga depois, mas vai o André Pereira. Agora, o importante mesmo foi a questão da torcida, né? O Flamengo ganhou a ter torcida no Brasileiro, também na Copa do Brasil. Os clubes do Brasileiros 20 fizeram reunião, só que o Flamengo não foi, foram 19 clubes mais a CBF, que decidiram manter a Série A sem público, então entraram na justiça para poder quebrar a liminar conseguida pelo Flamengo. Tá essa briga, o Grêmio disse que se a Copa do Brasil tiver público, ele não entra em campo. Vai fazer igual no primeiro jogo. O Grêmio falou, vai fazer igual no primeiro jogo. Entra em campo. Se tiver público, nós não vamos para o jogo, não vamos jogar. E aí, questão de paridade, eu até entendo, porque no jogo de ida não teve, de repente pode ser na próxima fase, sei lá, mas está meio complicado. O que o Flamengo fez, ele oficializou hoje a mudança do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que é o primeiro jogo do Mané Garrincha para o Maracanã, que está acenando com a possibilidade de 50% da capacidade do Estado. Camisa amarela. 35 mil pessoas. É mais ou menos isso aí. Então, já oficializou a mudança e o segundo jogo vai ser dia 29, se não me engano, lá no Estádio Monumental de Guayaquil. Bem... Onde que o Vasco foi campeão da Libertadores, por sinal. Só uma lembrança. Para finalizar, Rodrigo Caio fez o primeiro treino junto. Tem um vivo mais lá em Guayaquil que perdeu a Libertadores por Vasco. E a tendência é que ele seja relacionado para enfrentar o Palmeiras. Do Flamengo, basicamente é só isso tudo e alguma coisa que vocês queiram complementar, estão à vontade. O Davi Luiz está num fogo na rabiola danada, né? Não sabe o que vai fazer da vida. Eu, se eu fosse Flamengo, já tinha dado um pé na bunda também, que também nem é essa Brastemp toda, enfim. Ao contrário, Rod, ao contrário dos youtubers da vida que tem aí, a gente não está aqui para dar notícia de primeira mão, a gente não está para poder lacrar, nada disso. A gente está aqui para comentar o que acontece. Então, novela eu não comento mais. Para mim, Davi Luiz passou a ser novela. Quando oficializar o Flamengo colocar lá contratado, aí sim, aí a gente volta a colocar na pauta. Mas qual seria a novela? Tiquitita? Pela cabeleira dele, é Tiquitita? Eu falo de novela, mas eu falo aqui de manhã, no meu programa de manhã. Eu conto das novelas. Mesmo? Tu é fofoqueiro, Rude? Tu é fofoqueiro, né? Não, fofoqueiro eu tenho um aqui que faz no horário. Eu falo das novelas de manhã. É aquele que fica dormindo, não, né? Aquele que fica dormindo? É aquele que você printa e fica dormindo. Vou falar para ele, coitado. Ele fica dormindo no trabalho. A gente vai dar uma paradinha aqui, jogo rápido. Quem conhece sabe que o comercial é rapidinho e a gente volta já falando da seleção brasileira. Aguenta aí. Fazer um lanche ali, peraí. Né? Falando aqui de seleção brasileira no Peladeiros. Muito bem, estamos de volta. O Brasil joga amanhã, né? O jogo da seleção é amanhã, quinta-feira, não é isso? É com o Peru? Amanhã é com o Peru. O Peru entra ou sai de campo amanhã? Amanhã... O Sérgio tinha falado semana passada que se o Peru quisesse entrar, ele teria que passar pelos protocolos de sanitário. Parece que vai entrar. Olha só, a 10ª rodada, além do Brasil e Peru, tem o Uruguai que joga com o Equador, um bom jogo, é o terceiro, né, e o quarto colocados. Eles podem aí mudar de posição na tabela.
O Paraguai enfrenta a Venezuela e Colômbia e Chile contra o Chile. São 2 jogos aí para quem tiver insônia, é excelente, né? A Argentina pega um Baba Baby, joga contra a Bolívia. E o Brasil enfrenta o Peru. São jogos da 10ª rodada aí das eliminatórias. Até quando vamos esperar? Não, fala, depois eu falo. A seleção já treinou lá na Arena Pernambuco, né, que vai ser o palco do jogo. Também outra coisa que não dá para compreender, se a gente continua com os jogos sem público, por que fica viajando para um lado e para o outro, por que não jogou na Arena Corinthians? E o que aconteceu? A comissão técnica da seleção teve que desconvocou o Marquinhos, né? Mandou o Marquinhos ir para casa, por quê? Ele ia cumprir suspensão no jogo contra a Argentina, né? E como só teve 6 minutos de jogo, qual foi o entendimento? Ele não cumpriu essa suspensão, então o time não ia botar ele para jogar nesse jogo de amanhã. Por isso, resolveram desconvocar o jogador, mandar o jogador para casa, e já que ele não vai ser utilizado. Antes que, além de tudo isso que já está acontecendo, a seleção ainda tem um problema por escalar um jogador irregular, né? Então, uma moleza dessa aí, contra o Peru, ainda escalar um cara irregular, ainda perdeu os pontos do jogo. Então, ele foi para casa e a seleção deve jogar amanhã com a zaga formada lá pelo Éder Militão e o Miranda, né? Deve jogar, o Tite deve escalar a seleção com esses jogadores. Na véspera do jogo, Deus, hein? O Tite comandou um treino em campo reduzido, com 2 equipes, com 11 jogadores. Campo reduzido é bom para a gente bater pelado, que a gente não aguenta correr. Não aguenta, é verdade. Aí faz no campo reduzido. Mas não deve ser o Miranda, não. A seleção deve jogar amanhã com o Everton, Danilo na lateral direita, Éder Militão e Lucas Veríssimo, e o Alexandro na esquerda. Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, meu Deus, hein? Só faltando, traga a camisa do Flamengo esse meio campo, hein? E também Neymar, Gabigol, que vai meter gol amanhã nesse jogo contra o Peru, você pode ter certeza, e domingo vai arrebentar com o Palmeiras, porque isso já é de praxe, né? Ele já vem apanhando, já tem um bocado de tempo, coitado. Enfim. Marrude, tem um motivo do jogo sem Pernambuco, né? É mais rápido para voltar para a Europa, né? Já está lá em cima, então tem um retorno mais rápido. Mas não dá para entender esse negócio, cara. Quando a galera, o público, tá, ainda vale a pena você dizer, não, vai lá para o público daquela localidade ver os jogadores da seleção, ver um jogo da seleção. Agora, sem público, para quem ficar tira daqui, leva para lá e você perde um dia só nessa locomoção, enfim. Que adianta? O que adianta ser mais perto que eles têm que fazer Bom Dia Ação em São Paulo? Não, tem voo direto de Recife. Vai direto. Mas depende também do horário de cada um, né? Do dia. Por mim, eu acho que tinha que estar. O jogo tinha que ser em São Paulo, que ficava mais rápido para o Everton Ribeiro e o Gabigol chegar no Rio. Você não está nem aí que você tem jogador na seleção. Exatamente. Ai. Agora, eu só queria dar duas rapidinhas aqui, 2 notinhas rápidas, né? Baseadas ainda no jogo anterior, né? A CBF aplicou uma lei que a FIFA tem quando a seleção não pode contar com jogadores que os clubes não liberam de 5 dias. Então, a CBF falou, não liberou clubes ingleses, então eu vou meter essa cláusula e os jogadores que foram convocados e não foram liberados pelos clubes vão desfalcar todos os times ingleses na próxima rodada da Premier League. Pois é. E a segunda é que o time, o Tottenham, que eu acho, se não me engano, o Lo Celso e outro jogador que eu não recordo o nome agora, vai punir os 2 jogadores, porque Romero. O Romero e o Lo Celso vai punir os jogadores por conta de tudo que aconteceu no Brasil. Ou seja, mais um indicativo que os argentinos vieram aqui para burlar a lei. Sim, para sacanear mesmo. E mais um indicativo de que aqui no Brasil tudo é uma zona, porque se fosse aqui ninguém seria punido de nada, de porcaria nenhuma, e que lá as coisas funcionam e que, de repente, a gente deveria seguir certos modelos, né, para parar de... Enfim,
eu vi também que a FIFA abriu, né, já avisou a CBF, a AFA e a Conmebol que está abrindo um inquérito para investigar, e aí, né, um inquérito para... As testemunhas, aquelas coisas. Quem vai ser punido, quem foi realmente culpado pelo que aconteceu. Então, vamos fazer uma investigação aí. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Foi aquilo que o César falou aqui na segunda, né, que isso deve durar até o final da eliminatória para ver como é que está o Brasil, como é que está a Argentina. Não vai fazer falta, enfim. Não deu. Ô, Mackenzie, no nosso último bolão de segunda-feira, ninguém acertou nada. Não, teve sim. O Sérgio fez o primeiro ponto. Acertou o jogo Chapecoense 2, Fluminense 1. Rapaz, olha. Ó, está vendo uma luz no fundo do túnel. Isso é um sinal que a coisa vai melhorar o da Câmara, gente. Eu não vou falar que é sinal que ele tem que botar gasolina, que ele falou que tem carro elétrico, então deve ser a luz de ligar na tomada lá. Se fosse aqui, eu ia lascada também. Tá errado. Tem que ver agora o score em Brasil e Peru. Quem vai acertar? Isso. Quem vai acertar? Vamos fazer o nosso bolão rapidinho para terminar aqui. Vamos lá. É que vai ser? Começa por quem? Pelo César? Se tiver jogo, eu coloco aí, ó, Brasil 4, Peru 0. 4-0. Vai ter jogo que parece que o Peru tá limpinho, tá tudo tranquilo. Ô, Getúlio, e aí? Quanto vai ser? O jogo é no Maracanã? Não, o jogo é lá em... Arena Pernambuco. Lá na Arena Pernambuco. Ele estava onde? Ô, César, depois você fala que é o meu aqui, funcionário aqui, que dorme de manhã. Eu estava respondendo ao papai aqui, entendeu? O papai Joel aqui. Ô, papai. Fala para ele assumir lá que o negócio tá feio. 3-1 para o Brasil. O Gabigol vai jogar? Gabigol vai jogar e vai meter gol. Vai jogar o Gabigol? Rascaeta também? Rascaeta no Uruguai, né? Rascaeta joga no Uruguai, né? Não, desculpa. Mesmo é o... Everton Ribeiro, meio campo do Flamengo amanhã. Como Ribeiro, Gerson e Paquetá. Um gol do Everton. Falou 3-1, Zubelli. Você agora, Zubelli. Vai, Sérgio. Como a Itália ganhou de 5 e a Noruega ganhou de 5, um foi 5-0 a Itália, a Noruega ganhou de 5-1, vai ser 5-1 Brasil. Amanhã vai ser 2... Vai completar os 5. Amanhã vai ser 2-0 Brasil. Ninguém vai joguinho. Não vai entrar então, né? Cara, 2-0, jogo de comadre. O Gabigol vai fazer um e o outro gol, deixa eu ver quem vai marcar o outro gol. O Peru tá pagando 1.000 por gol. Everton Ribeiro. Ninguém tá levando fé no Peru, você já viu isso? O Peru tá caidaço. Tá caidaço. Muito bom. 2-0 Brasil. E aí, na sexta-feira, a gente tira limpo, a gente vê se alguém acertou, quem não acertou, quem errou e tudo mais. Tem convidado, né? Convidado sexta-feira, convidado do Getúlio sexta-feira. Mais um vascaíno. Meu Deus. Ele é um vascaíno, é jornalista, o César conhece ele, é o Jefferson da Folha do Café. Estará presente. A gente não está achando tricolor, cara. Tá difícil. Eu ando na rua. Como é que vai achar tricolor do jeito que você fala aí, Rude? Não, mas os caras são gente boa, são amigos. Já pensou ao vivo aí, cara? Você vai matar os caras. Fica bravo. Muito bem, vamos encerrar o nosso Peladeiros de hoje. Sérgio, um abraço para você. Vai curtir a aurora boreal no quintal agora, né? Vai deitar lá, tá fresquinho aí, né? Tá fresquinho aqui. Grande abraço para você, até sexta-feira. Já tô até lá, ó. Já viu? Já tô lá. Já botou a cadeira no quintal. Getúlio, um abraço para você, até sexta. Fica com Deus, viu? Bom trabalho para você amanhã. O César começou hoje a trabalhar, não é isso, César Mackenzie? Não, o César começou na semana passada. César, bom trabalho para você amanhã. Vai descansar. Quem precisa de você, o trabalhador, nosso representante do trabalhador brasileiro. Celular novo. É uma coisa maravilhosa. Pois é. Tchau, tchau. Aparecendo adolescente, começa a trabalhar, compra celular novo. Um abraço para todo mundo, galera. Sexta-feira tem mais Peladeiros. Valeu, tchau, tchau.